Oi pessoal, esse é o primeiro episódio do Tech Flow. Eu me chamo Sofia. Eu me chamo Stephanie. E hoje vamos apresentar nosso podcast onde tecnologia, inovação e transformação andam juntas, com o nosso convidado especial, o Sr. Miguel Moser. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do todo o grupo, né? Eu sempre esqueço o nome, perdão, porque vocês falaram errado antes, não é culpa minha. Um dos integrantes de vocês falou errado. O nome que vocês criaram pro Tech Flow, que vocês falaram errado, eu fico com o nome errado na cabeça, não é culpa minha não. Isso, pode Tech, eu fico com esse nome na cabeça e eu ia falar ele, foi o último que eu decorei, tá? Primeiro, agradeço o convite de vocês, muito legal o projeto de vocês, isso... falar um pouco de tecnologia, falar de inovação é sempre muito legal, tá? Então agradeço o convite. E agora estou aí aberto a perguntas, área de IA, na minha área, aquilo que vocês prepararam, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder, né? Porque o pessoal gosta de falar que a gente é especialista, mas é sempre difícil se não sei qual a palavra falar, mas a gente se autodenominar algo, um especialista, eu não gosto muito disso, é um caminho muito longo para se tornar um especialista, mas mandem as perguntas que vocês prepararam aí, sintam-se livres, aquilo que eu puder eu irei responder. Então vamos lá. Bom, para a gente entrar um pouquinho na sua trajetória, você é um professor universitário, tem estudo sobre essa área de inteligência artificial e a gente queria conhecer um pouquinho do seu caminho. Então, qual foi a sua trajetória e como que surgiu o seu interesse pela área? Eu vou, para responder isso de uma maneira mais direta, eu vou direto ao ponto da pergunta, como que começou esse meu interesse na área de IA. Eu sempre gostei muito de programação, minha formação base é em engenharia de automação. Entretanto, ao longo dos meus estudos, eu sempre gostava muito de programação e quando eu estava finalizando a engenharia, veio o interesse em estudar um pouco dessa área de inteligência artificial. Estava muito em alta essa área e eu já trabalhava atuando como docente, gostava muito dessa atuação como docente e dentro dessas minhas ideias eu falei, talvez eu preciso mudar um pouco a frente dos meus conhecimentos. Então, eu estudei muito tempo a área de automação, e a estava muito em alto, falei, vou arriscar. E acabei arriscando uma coisa muito assertiva. Porque eu lembro quando eu comecei o mestrado, eu sentei na mesa com o meu orientador, eu falei, professor, eu tenho muito interesse em estudar essa área de inteligência artificial, mas o meu conhecimento é muito básico, é muito baixo, eu preciso aprender praticamente tudo que eu vou usar dentro do meu mestrado. Eu falei para ele, bora. Ele só falou, vamos, e aí foi onde começou um estudo muito profundo, livros, foi disciplinas dentro do mestrado nessa parte de inteligência artificial, e onde eu tive que entrar de cabeça, foi um desafio muito grande, mas aí também foi onde eu construí, acho que um conhecimento muito sólido. Tudo que a gente aprende quando a gente tem que ser autodidata acaba sendo muito sólido, eu sempre tenho essa teoria. Então foi aqueles conhecimentos duradouros, aquele conhecimento que ficou e que até hoje eu acho que me deu uma base muito boa, mas essa área de IA é uma área gigante. Então falar que eu sou um especialista, que ainda eu comecei, eu acho que é muito difícil a gente falar que a gente é especialista. Falar de IA é uma área gigantesca e falar que a gente conhece tudo, eu estaria mentindo aqui para vocês, tá? Então o interesse foi esse, começou com gostar de programação, ver que essa era uma área muito boa, queria também migrar um pouco meu conhecimento, abrir o leque, conhecer novas áreas, falei, vou dar uma olhada em AI, mas assim, é o que eu sempre falo para os alunos, quando eu estou em sala de aula, eu falo, gente, eu chutei, eu dei um tiro no escuro, mas eu nunca imaginei que ia ser tão assertivo, porque foi uma coisa que eu gosto muito e mudou minha carreira profissional. Eu seguia uma frente na minha carreira profissional antes, muito na área de automação, e de repente tudo mudou para essa área mais de TI. Mudou. Hoje todas as minhas aulas, toda a minha atuação é muito mais na frente de TI do que a parte de automação. Obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória conosco. Agora, entrando no nosso tema de inteligência artificial, que tem sido aplicada em várias áreas, mas entrando na área de medicina, tem ganhado bastante destaque, desde diagnósticos personalizados, etc. E é sobre isso que vamos falar hoje. Bom, para quem ainda tem dúvidas, está ouvindo a gente, como que você explicaria, professor, de forma simples, o que é inteligência artificial e como que ela funciona? Essa explicação, de maneira simples e direta ao ponto, é sempre muito difícil, mas é o que eu penso dentro da área da, por exemplo, computação. Você pegar um programa, você vai colocar ele pode estar no computador, no robô, enfim, em algum equipamento diferente, e esse programa, ou esse computador, ou esse robô, ele vai se comportar de uma maneira que um ser humano, ao olhar para aquilo, fala, isso aqui é algo inteligente, requer inteligência para resolver esse problema que ele está tratando. Só que isso gera também aquela expectativa gigantesca sobre IA, e aí é aquele momento que normalmente quando a gente vai falar numa sala de aula com os alunos, a gente tem que tratar expectativas e realidades, tá? Porque essa explicação mais geral, que é o que é palpável, que é o que dá para você explicar para as pessoas o que é IA, porque é muito difícil falar do que é inteligência artificial,
entra em tópicos do que é inteligência, mas a gente nem tem uma definição tão precisa do que é inteligência, né? Então gera-se um campo assim, muito aberto de expectativas. Então, a IA na prática é muito mais simples do que aquilo que a gente cria de expectativas, mas se eu fosse explicar de uma maneira simples, para quem não conhece, para quem está tendo o primeiro contato, seria dessa forma. Né? Algum artefato, algum dispositivo que está utilizando algum programa e está resolvendo um problema de maneira inteligente. Isso, legal. Exatamente. E hoje a gente utiliza muito, né? Então, chat GPT... Hoje em dia está muito mais próximo das pessoas do que antigamente, mas muito mesmo. É verdade. E quando a gente fala de IA na área da saúde, isso realmente significa, tipo, o que realmente significa na prática? Você pode dar algum exemplo? Tipo assim, chat, explique pra mim o que eu quiser. Vamos tirar o professor, vamos colocar o chat GPT aqui para fazer a entrevista. Define esse exame. Isso. Existe muita aplicação na área da medicina, uma área muito promissora para o uso de inteligência artificial, uma área que pode permitir assim, muitas ferramentas para médicos, para ajudar em diagnósticos, ajudar, né, como uma ferramenta de auxílio ao médico para poder, assim, diagnóstico precoce, que às vezes num exame de imagem, o médico ele não vai ter já na imagem, de uma maneira muito clara, que a pessoa pode estar tendo algum câncer, mas a IA pode já estar detectando, e o médico já pode estar tendo uma atuação preventiva, ele já pode... ele pode estar intervindo antes, né? Ele poderia estar olhando para aquele exame, cansado depois de trabalhar o dia inteiro, né? Tá muito no começo, ele não conseguiria detectar, passaria despercebido. Tendo uma IA, né, ele receberia o exame, ele ia olhar para o exame e ele ia ter lá, né, a IA falando, eu acho que tem algo aqui que pode ser um câncer. Então, mesmo com o médico cansado, mesmo ele, né, naquele momento ali, a imagem não está ainda tão nítido que o câncer está presente na pessoa, ele vai olhar aquilo ali com muito mais atenção. Né? Ele pode até começar, né, um tratamento com o paciente preventivo, né, fazer um acompanhamento mais de perto, caso ele não tenha certeza, solicitar outros exames para ter certeza da situação. Então, evita aquela questão, né, da pessoa sair, sentar com o diagnóstico, tendo a possibilidade de ela já saber que tem a doença. E uma intervenção cedo, em muitos casos, é praticamente assim, o que vai definir se a pessoa vai sobreviver ou não, né, principalmente quando a gente fala de câncer. Né? Então, respondendo a pergunta de vocês, assim, dentro dessa área é algo muito promissor, né? E é uma área que eu gosto muito, mesmo não estando mais atuando tão diretamente dentro dessa área, né? Eu já fiz alguns estudos bem simples, coisas de aplicação de machine learning, eu gosto muito, eu trago muito essas vezes em aula, né? Vocês já acompanharam algumas das minhas aulas, sabem que eu trago algumas questões dessa área para dentro da sala de aula, eu gosto muito disso, foi até uma das motivações de estudar essa área. Eu acho que isso deixa até de forma mais clara para quem está aprendendo também, né? Sim. Então, para saber identificar, o que é pior, né? O paciente estar a IA não identificar ou a IA identificar, né? Que o paciente tem ou não câncer. Exatamente. A gente até quando vai falar, né, aquelas questões de métrica de desempenho, para saber se o modelo é bom ou se ele é ruim, eu sempre falo, não tem um exemplo melhor do que alguma doença, porque é palpável as consequências, né? O aluno ele entende o porquê ela sempre é importante, né, verificar se o modelo é bom ou não de inteligência artificial. Digamos que seria até mais lúdico, né, para nós alunos entendermos. Exatamente. Respondi a pergunta, porque eu acho que eu falei. Né? Respondeu. Bom, e na criação dos medicamentos, a IA ela também entra nessa parte? Essa não é uma área que eu entrei de cabeça, que eu já estudei, né, mas eu sei que existe muita aplicação também. Eu lembro de, quando eu estava fazendo meu mestrado, tinha muitas pessoas que estavam fazendo mestrado ou doutorado e estavam fazendo estudos nessas áreas, né? Era bastante interessante, que eu lembro de um comentário que, assim, para você descobrir, às vezes, um novo medicamento, às vezes demora 5, 10 anos, são muitos anos de estudo, né? E muita energia para você descobrir um novo medicamento. E um dos estudos que eu lembro de um dos alunos que estavam trabalhando era de verificar, assim, potenciais estruturas que a molécula poderia ter, né, para adiantar esse processo. Não quer dizer que já ia te dar a estrutura pronta, é assim, o medicamento está pronto, não precisa fazer nada. Mas já facilitava um pouco, já chegava assim, tenta essas estruturas aqui, que talvez com essas estruturas você vai conseguir um medicamento mais assertivo. Então aqueles anos e anos de pesquisa até você chegar no medicamento que está pronto, né, pode ser um pouco mais acelerado que, né, dependendo da doença, né, chegar um remédio novo, um medicamento novo, pode ser muito bom, pode salvar vidas. Né? Então existe um grande potencial. Como eu falei, não é uma área que eu já estudei, né, não entrei o uso de IA para resolver esse tipo de problema, mas lembro desses casos que o pessoal entrava ali para estudar isso e era muito interessante, era muito legal essa área mesmo. Que a IA não vai fazer tipo uma fórmula para o remédio em si, né? Ela não vai dar o problema, resolver. Exato.
Exato, porque o medicamento, no fim das contas, precisa ser testado, né? Imagina, toda uma questão de ética, são anos ali de testes para você lançar um medicamento no mercado, né? Então, você pelo menos já chegar nesse ponto, tendo estruturas, né, moléculas ali que já vão te ajudar, ou pegando outros medicamentos também. Eu sei que existe uma área que verifica medicamentos existentes para tentar usar em outras patologias, né? Então, às vezes trabalhar com essas estruturas, já ter esse ponto inicial de partida, você ganha tempo para talvez chegar, né, mais cedo os medicamentos, né, no mercado e salvar vidas, né, no geral. Então, além de tratar melhor, a gente pode desenvolver remédios novos mais rápido. É tipo um boost na ciência, né? Sim, ajuda. É uma ferramenta para todas as áreas, né? A gente está falando de medicina, mas quase todas as áreas hoje em dia o trabalho está mudando, né? As coisas estão mudando, o estado da arte das coisas estão mudando. Estão ficando muito mais fáceis de se trabalhar, muito mais palpáveis, porque a IA virou uma ferramenta que está auxiliando o nosso dia a dia. Agora, nem tudo são flores, né? Quando falamos de desafios de IA na área da saúde, o que isso pode ser relacionado? Desafios, né? O que eu me recordo quando eu já trabalhei com conjuntos de dados, às vezes assim, não existe um padrão, né? Tem padrões diferentes que cada lugar que vai coletando os dados vai salvando, então cada vez que você vai fazer um estudo de IA, o cenário parece que tem certas diferenças, não existe o mesmo padrão ao salvar-se os dados, então você tem um trabalho de pré-processamento e ficar adequando cada cenário para um novo conjunto de dados que você está trabalhando. Não existe uma padronização muito assertiva entre as diversas áreas, né? Então esse é um primeiro problema. O segundo é a questão de lei geral de dados de proteção das pessoas, né? Você não pode sair pegando dados sensíveis de ninguém e disponibilizando para usar como conjunto de dados. Isso, tem que ter a autorização das pessoas. Você está coletando dados que são delas ali, elas podem não estar querendo que aqueles dados sejam utilizados para outros fins. Então, você também tem esse limite legal, né, ao falar que para coletar os dados as pessoas precisam ter o consentimento delas. Então, não é uma coisa também livre, espontânea, que você pode sair pegando dados de todo mundo e disponibilizando para uso de IA. Então, esse é outro problema, uma outra fronteira, né? A gente precisa de dados para gerar IA, só que tem essa questão legal que pode, né, não que ela esteja errada, né? Tá muito certo essa parte legal, a gente não pode ficar roubando os dados das pessoas para o uso que a gente achar melhor. Mas existe essa fronteira, né? Porque a gente precisa de dados para resolver os problemas, mas a coleta de dados e receber esses dados acaba sendo um pouquinho problemático. Então, né, nessa área da educação da medicina tem muito esse problema, né? Mas é algo também assim muito que é contornável. Também existem muitos conjuntos de dados. O maior desafio às vezes é você ficar se adaptando a cada cenário diferente. Cada um salva o conjunto de dados de uma maneira diferente, não existe uma grande padronização. Isso eu acho que atrapalha mais do que essa questão legal de leis gerais de dados, né, que você está protegendo ali os dados das pessoas. Normalmente as pessoas vão querer dar o consentimento se elas entenderem qual vai ser o uso ali dos dados delas, né? Normalmente as pessoas vão, na maioria dos casos, elas não vão falar, não, eu não quero que você use meus dados clínicos para isso. Não vejo o porquê alguém iria recusar, né? Assim como numa faculdade de medicina tem que fazer estudo de caso, né? Sim. Então, não pode sair inventando dados, exatamente, você precisa dos dados reais. Exatamente. E também tem o medo de que a IA substitua os médicos e os profissionais da saúde. Isso Sim. é real? Eu sempre falo na perspectiva de que, assim, quando a gente fala de uma tomada de decisão, normalmente não vai ser uma IA que vai fazer essa tomada de decisão. Isso é, se chegar um paciente, né, a IA já dá o prognóstico, já dá o medicamento, esse paciente vai lá, toma esse medicamento e ele acaba, por causa do medicamento, ele acaba morrendo. De quem é a culpa? Vai ser do hospital que tem a IA, vai ser do fabricante da IA, fica uma coisa assim muito complexa de achar um culpado. Então, normalmente, nesses cenários, o que vai acontecer? A IA entra como uma ferramenta, aquilo que eu comentei. O médico vai ter ali um diagnóstico da IA falando, eu acho que nesse exame de imagem, nesse ponto aqui, isso está estranho. Pode ser que seja um câncer que essa pessoa tem aqui, né? Então ela vai vir, o médico vai analisar, o médico pode olhar e falar, não, isso aqui não tem nada a ver, a gente pode acompanhar por um tempo, mas da minha experiência, estou aqui há 30 anos fazendo cirurgias nessa área, da minha experiência essa imagem aqui está tudo certo, não tem nada a ver. Então quem vai tomar a decisão final normalmente é o médico, né? Então falar que vai substituir, eu não acredito, tá? Porque existe também uma coisa que essa questão da experiência que o ser humano vai adquirindo, né? Todo mundo que um dia já passou no médico tem a maioria das pessoas preferem médicos que são
mais velhos, pela experiência que eles vão adquirindo ao longo dos anos, essa coisa assim é muito difícil de você captar com uma IA, né? Por mais que ela aprenda muito bem, fica muito difícil de você captar toda essa experiência, todo esse feeling, todo esse lado, né, que nós temos como humano que a IA não vai ter, né? Então, eu acho que substituir não, mas eu acho que muda um pouco o paradigma, muda a forma como os médicos vão atuar. Até pela questão emocional, né? Eu penso em alertar pacientes sobre os seus casos de saúde. Então, você descobriu uma nova doença, né? A forma como o IA iria tratar isso é muito diferente como um médico, que é um ser humano, né? Que tem sentimentos. Exatamente. Vai tratar, vai poder passar essa informação. Exatamente. Como é que você vai lidar ali com outra pessoa que tem sentimentos que pode... Né, de repente, não está no momento legal, você como ser humano, você vai olhar, essa pessoa não está bem, eu vou ter que contar isso aqui devagar. A gente tem esse feeling, né? Exatamente, exatamente. Mas o que pode mudar bastante é a parte, por exemplo, de triagem. Você chegar no hospital, seus dados de triagem são coletados, né, e a partir da triagem, muitas vezes já ligar um alerta, né, lá para a equipe médica, por exemplo, peguei os dados da triagem aqui dessa pessoa, isso aqui está parecendo que essa pessoa está quase tendo um ataque cardíaco. Um caso de urgência. Exatamente, né? Vamos chamar a equipe de emergência aqui, vamos levar essa pessoa para lá. Então, nesse sentido também, pode ter uma mudança no trabalho, mas ainda vai ter um enfermeiro para fazer toda a coleta de dados. Isso eu acho que não muda. Como eu falei, vira uma ferramenta para auxiliar dentro dos hospitais, né? Não para substituir. Acho que substituir não. Legal. E que recado você deixaria para o nosso público que pensa em trabalhar com isso? Bom, para trabalhar nessa área tem duas vertentes. Pesquisa ou aplicação de mercado que a gente tem hoje. Pesquisa e não tem outro caminho. É entrar em estudos avançados de matemática, para você entender profundamente como esses modelos funcionam, como que a IA funciona por trás. Então aí é caminho acadêmico, carreira acadêmica, fazer um mestrado e estudar, não tem outro caminho. Para essa área de aplicação de mercado, que a gente vê hoje muita vaga em inteligência artificial, às vezes a vaga é de ciência de dados, mas usa ferramentas de inteligência artificial, eu recomendo muito estudar Python, né, e ver todas as ferramentas que existem, todas as bibliotecas que estão em alta hoje no mercado, para você entender como elas funcionam e pelo menos ter uma ideia qualitativa de como esses modelos de inteligência artificial funcionam. Você não precisa ter ideia da matemática, passo a passo, do porquê matematicamente aquilo dá certo. Mas você precisa entender qualitativamente como o modelo funciona, porque às vezes vai ter alguns parâmetros que você vai ter que mexer para melhorar, tentar pelo menos melhorar, né, o desempenho do seu modelo. Então, verificar essas ferramentas e ter um estudo mais qualitativo. Tentar entender o que ela é de uma maneira qualitativa para você saber aplicar, quando aplicar e como tentar tirar o melhor dela em cada cenário. Então eu recomendaria essas duas áreas. E aí, cursos hoje em dia, a gente vê tendências, tem cursos de IA hoje em dia que eu vejo várias faculdades que estão criando. Então você pode, se a sua certeza é IA, de algum momento isso te chamou a atenção, você fala, pô, IA é o que eu quero. Talvez buscar um bacharelado nessa área, né? Ou estudar cursos na área de TI, áreas correlatas, né? TI, engenharia da computação, para depois você se especializar nessa área. Quem ouviu já anotou aí, né? Eu anotei aqui, ó. Python, uma faculdade na área e também estudo qualitativo. Já anotei aqui. E que não é só na área da saúde, é só o tema que a gente escolheu. Sim. E que, assim como qualquer outra área na vida, a IA tem entrada. Exatamente. Sim, para ser aprofundado. Tem muita aplicação hoje em dia, né? Praticamente todas as áreas têm aplicação. Sim. Professor, a gente queria te agradecer de verdade pela sua presença hoje. Foi uma conversa rica, cheia de insights importantes, um bate-papo bem interessante. Eu que agradeço também a oportunidade. Mais uma vez, parabenizo pelo que vocês estão tentando aqui criar nesse podcast, o que vocês estão iniciando nesse projeto. Recomendo até vocês, né, depois pegarem grupos, por exemplo, no semestre que vem, ou tentar continuar esse projeto, fazer outros vídeos, chamar os professores, falar sobre outros tópicos que estão em alta e também incentivar os colegas de vocês, para que eles também gravem outros podcasts, outros assuntos sejam levados, para que a tecnologia cada vez mais e mais seja difundida aí para as pessoas no geral. Tá? Então esse é um agradecimento aí, a minha palavra final aí para vocês, tá bom? E pra você que acompanha esse episódio até aqui, não esquece do TechFlow. Por que você tá rindo, cara? Não! Pô, mano! Mas aí corta pra dentro, já terminar de falar. E pra você que nos acompanhou até aqui, não esquece de seguir o TechFlow nas nossas redes sociais. Eu tô te falando de seguir? E pra você que acompanha esse episódio até aqui, não esquece do TechFlow na sua plataforma preferida.
Semana que vem tem mais. Roser, o microfone é seu pra fechar com a nossa frase clássica. Não tem a frase clássica. Eu não quero falar. Eu cortei aqui. Adeus. Eu tenho que ir aqui e eu posso... Não, aí Semana que vem tem mais. Obrigado. Semana que vem tem mais. E até que aí eu falo. Tem que me compor porque não dá. Aí, professor, acho que dá pra gente encerrar tipo assim, obrigada. E pra você que acompanha esse episódio até aqui, não esquece de Tech Flow na sua plataforma preferida. Semana que vem tem mais, hein? Se é Tech, tá no Flow.